Eu, sinceramente, nem sei por onde iniciar essa história. E eu vou compartilhar porque esse tema está bem comentado aqui na internet nesses últimos dias. E eu, sinceramente, compreendo se você não acreditar, porque talvez eu não acreditaria. Mas eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu vi, mas eu não sei explicar o que era aquilo. Eu não sei explicar o porquê aquilo apareceu. Na verdade, eu tenho muitas perguntas que talvez nunca terá uma resposta. Por que aquilo apareceu? Será se aquilo queria se comunicar? Será se eu ia ter alguma resposta? Não sei, não sei. Eu morava em uma cidade, em Lagoa do Mato, em 2021, se não me falha a memória. Foi 2021. E sempre quando a gente queria comer uma comida diferente, a gente viajava uns 40 quilômetros para uma cidade vizinha onde tinha um restaurante lá que vendia picanha. E a gente ia lá, ali e acolá, para comer uma comida diferente. E estávamos indo, né? Eu, minha ex-sogra, minha ex-esposa e um grande amigo para essa cidade. Chegamos lá. Só que quando eu analiso essa história, eu sempre lembro antes dessa viagem acontecer. Uma situação assim que aconteceu que talvez nem, nem faça sentido, mas eu sempre lembro dessa situação. Antes de ir para esse restaurante, em Passagem Franca, que é o nome da cidade, a gente foi visitar uma família bem querida lá da cidade, né, a qual eu fiz amizade. E no caminho eu vi uns quatro gatinhos, três, uns gatinhos no meio da estrada. E lá não tinha porte. E eu freiei em cima dos gatos. Tirei os gatozinhos, botei do lado, em umas árvores lá, e pronto. Continuei, visitamos a família e tal, conversamos lá e resolvemos ir pro restaurante. Beleza. Na ida, apareceu outro gato. E eu já tava na estrada. Eu tava ali a 100, 110, 120, não me recordo. E eu vi de longe o gatinho, só que não foi a distância suficiente para me dar uma brecada, dar uma freada. Então eu botei o gato bem no meio do carro e passei. E freiei mais um pouco à frente, voltei, peguei o gatinho, vi que ele estava vivo, mas estava machucado. Não tinha sido eu que tinha machucado esse gatinho, era filhote. E eu resolvi botar ele do lado, porque como a gente estava indo pro restaurante, não tinha como eu levar o gato, né? Então eu coloquei o gato ao lado e peguei um papel higiênico e cerquei a região toda com papel higiênico. Para quando eu voltasse, eu localizasse aquela situação, aquela região e pegasse o gatinho e levasse para eu cuidar, né? Então, beleza. Fomos para a cidade, jantamos e tal. Na volta, até então estava tudo tranquilo. Mas quando a gente chegou naquele trecho, do nada, foi rápido assim, caiu um temporal. Bum. Pessoal, mas foi uma chuva. Uma chuva. Sabe aquela chuva forte que você tem que diminuir a velocidade do carro? A ser um ponto de andar com 20 quilômetros, porque a chuva estava muito forte? Era um tipo de chuva naquela noite. Tô lanchando aqui, fiz uns 3 ovos, uma batata. Então, eu fui. Tava chovendo muito, então eu fui bem devagarzinho no acostamento, procurando. Que eu lembrava mais ou menos onde era a região. Então fui passando, olhando e não via os papéis. Talvez por conta da chuva, né?
o papel higiênico desmanchou, sabe? Não dava pra ver. Então eu fui, voltava, ia e voltava. Acho que eu fiz isso umas 3 vezes, 4 vezes. Mas a minha sogra tava muito cansada, falou, olha, eu quero ir logo pra casa e tal. Que ó, pois faça o seguinte, eu vou lhe deixar, depois eu retorno. Eu vou procurar esse gatinho. E eu fiquei encucado com o gato. Até hoje eu não sei explicar o porquê eu fiquei tão encucado de voltar pra pegar esse gato. Talvez me sensibilizei? Talvez. Né? Então eu deixei ela e voltei. Aí voltou eu, a Maria, minha ex-esposa, o Adriano e um rapazinho lá chamado Ivanilson. Ele voltou conosco, trabalhava no hotel, eu chamei, bora ali conosco. Vou procurar um gatinho ali na estrada. E levei. E até então não estava chovendo, só chovia naquela região. Sério, só chovia naquele trecho. É normal? Tem uma nuvem, né? Tá chovendo só naquela região. Então eu voltei. Então eu fui, voltei, né? E a gente olhava e nada de encontrar os papéis e tal. E ali eu fiquei encucado, rapaz. E pessoal, aí de repente a gente viu uma luz bem distante. Uma luz bem distante, sabe? Só que era numa região onde não tinha casa, onde não tinha nada, era aquele pasto de gado, sabe? E tipo, era aquele pasto, uma imensidão, um pasto, mas sem muitas árvores. E uma luz em cima, longe, em uma área lá que já tinha árvore. E a luz é como se estivesse em cima, parecia, né? Em cima de uma árvore. Eu fiquei olhando porque lá não tinha nem iluminação, não tinha poste com luzes. Era uma escuridão. Eu olhei pro Ivanilson, que morava na região, e perguntei. O apelido dele era Fofinho, né? Que é o Fofinho. Ali tem alguma casa ali naquela parte ali? Ele, não. E todo mundo olhando para aquela luz. Só que era uma luz, pessoal. Ó, a lâmpada aqui tá acesa, né? Ó, ela expande, né? E ilumina toda a área, certo? Só que aquela luz ela não expandia, ela ficava só ali, sabe? Ela não expandia, ela não iluminava ao redor. Era uma luz onde ficava só naquela região. Aí olhando, eu lembro que eu só fiz isso. Fofinho, eu não tô entendendo, ali tem região. E nessa hora que eu virei, todo mundo tava com a cara de espantado. Que o pessoal, que é isso? Quando eu virei, a luz estava bem próxima. Uma distância assim. Eu não sei, mais tipo uns 3 metros. Mas foi numa velocidade que essa luz se movimentou que não tinha como ser um vaqueiro caçando, né? Porque pode ser alguém caçando naquela região, em cima de um cavalo. E quando todo mundo ficou parado. A Maria começou a gritar, ficou muito nervosa porque ela estava com a nenê, ela estava grávida na época, né? Então ela entrou em pânico. Eu comecei a gritar: quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Se não falar, eu vou atirar. Se não falar, eu vou atirar. E nada de responder. E aquela luz foi se aproximando e pulou a cerca. Só que não foi um pulo. É como se estivesse levitando. Quando aquela luz chegou próximo da gente, a gente próximo assim, uma distância de 2 metros, 1 metro. Não, 1 metro não, uns 2 metros. Assim, de distância eu não tenho muita noção, mas chegou a uma distância que já dava para entender o que era aquilo. E a gente, assim, o que é que eu vi? Eu vi no local da cabeça uma luz, certo? O corpo era no formato de
sabe? Não o corpo assim, o fundo. Sabe a frente do cavalo? O corpo assim, a frente do cavalo e as patas. Era tipo aquilo. Mas em vez de ser pata, era encurvada e não triscava no chão. Talvez seja você esteja escutando essa história e fica assim, história de doido. E eu não tô aqui pra provar. Não tô aqui pra você acreditar, sabe? Eu queria compartilhar e deixar essa história salva, mas aquilo aconteceu. Eu não sei explicar, e na mesma hora o carro estancou. Eu não sei se é porque eu tirei o pé da embreagem, não sei. Quando eu liguei o carro, tentei passar a marcha, o carro não passava a marcha. Para quem já teve carro e teve problema na embreagem, sabe que é ruim você passar uma marcha sem a embreagem. É como se tivesse faltado a embreagem e a marcha não entrasse. E todo mundo nervoso, ficou um clima muito tenso. Muito tenso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi desligar o carro, passei a primeira, o carro desligado, e quando eu liguei o carro já saiu andando e eu acelerei de primeira. Aí fui tentando passar a marcha em tempo. Nem passava direito, empurrava ali mesmo, e quase quebrando o câmbio, e a gente acelerou. Eu olhava pelo retrovisor, via aquela luz se aproximando da gente, e chegou um momento que eu vi o ponteiro ali com 150, 170, 180 na reta, e a luz bem próxima, quando chegou próximo à curva, e nessa curva tem um cemitério, essa luz parou e a gente continuou. E eu fiquei completamente nervoso. Eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia o que era aquilo, até hoje eu não entendo. Então eu deixei a Maria em casa, eu falei assim, fica aí que eu vou retornar para entender o que é aquilo. Eu quero saber o que é aquilo. Eu preciso entender o que é aquilo. E deixei a Maria ficou nervosa lá e tal. Então eu chamei o Emerson, que é o filho de um tenente lá da região. Então foi eu, o Emerson, o Fofinho, o Adriano e eu. Voltamos naquela região, fui, voltei, e nada de ver novamente aquela luz. Nada. Nada de ver aquela luz novamente. Eu não sei se era algum queria se comunicar, se era porque a Maria estava grávida. Eu não entendo. Eu sinceramente não tenho resposta para aquele dia. Que não era um bicho normal que você vê. E no outro dia, eu não consegui nem dormir naquele dia. Aí a gente não encontrou, voltamos e tal. No outro dia, eu voltei lá no hotel, que o dono de lá é um tenente, conversei com ele, falei da situação, ele riu, ficou rindo, rapaz, até tu. Que é o coronel não, seu R. Santos, o nome dele, eu vi. Não foi ninguém que me disse, eu vi. Eu não estava bêbado. Eu não tomei remédio para dormir ou qualquer tipo de medicamento que pudesse alterar o meu raciocínio lógico de compreensão das coisas. Eu vi aquilo. Eu vi, não era um bicho normal da Terra. Não era desse mundo também. Se é algo desconhecido. Eu vi, ele falou. Aí ele pegou, contou uma história, dizendo que uma vez estavam os amigos todos caçando e um filho lá de um prefeito, ou um parente de um prefeito, nesse dia tomou remédio para dormir e disse que de repente viu uma luz se aproximando dele, ele começou a gritar, dizendo que estava vendo a luz, todo mundo correu para lá e ninguém viu luz, só esse cara disse que viu. Mas eu vi, todo mundo que estava comigo viu. E ele não acreditava. Então o que eu fiz? Eu comecei a perguntar a várias pessoas lá na região de situações parecidas com a minha e relatava essa história. De 20 pessoas que eu perguntei, umas 18 relataram situações parecidas nessa região. E nessa região acontece um fenômeno que eu tenho vídeos, aí eu já tenho vídeos em um drive, depois eu vou postar aqui no YouTube, que
Você pode passar lá no horário da madrugada, coisa que eu cheguei a parar de fazer, porque nessa mesma região um urubu entrou em frente do carro, destroçou tudo lá e a Maria estava grávida. Quase perde o neném, a gente teve que ir às pressas para Teresina porque ela se assustou demais, quebrou o vidro do carro, eu quase bato numa carreta, o carro descontrolou, eu peguei o controle do carro novamente. Nesse mesmo trecho, do nada, à noite, apareceu um boi preto lá, do nada, só que eu tava já devagar, porque situações estranhas aconteciam naquela região, então eu dei uma brecada, consegui fugir do boi passando. Só que pessoas contaram situações nessa região que caiu um raio, matou todos os gados daquela região. Uma pessoa morreu eletrocutada nessa região e não tem fios elétricos. Então muitas pessoas relatou muitas situações nessa região. Eu tenho vontade, curiosidade, de retornar lá um dia à noite. Bem devagar, só que é tão tenso que me dá um medo assim que eu não sei explicar. Talvez esse vídeo não tome um alcance interessante para pessoas relatarem aqui situações que talvez tenham passado. A minha conclusão sobre isso é que esses tipos de fenômeno acontecem em regiões com pouca população, muito gado, poucos prédios e cidades ainda atrasadas, que ainda não tem internet, que ainda é uma região pobre. Não estou dizendo que a Lagoa do Mato é uma região pobre, todo mundo é miserável. Não. Estou dizendo lá que, pô, lá não tinha nem. Lá a internet ainda é rádio. Até 2021. Pode ter melhorado e tal. Cidade pequena que não tem prédios. Cidade ainda que está em desenvolvimento, crescendo. Então essa é a conclusão. Eu não sei explicar o que foi aquilo, pessoal. Eu queria ter respostas. Mas se uma pessoa falar, ó, eu vi tal coisa, eu vou acreditar, porque eu passei por uma situação que eu não tenho respostas. Eu queria entender, eu quero saber por que aquele negócio não apareceu de novo. E o que era aquilo? Se você já passou por uma situação parecida, deixa aí nos comentários. Vamos trocar contato. Eu quero entender. É algo que eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma resposta. E eu acho que todo mundo que esteve comigo naquele dia quer entender também o que era aquilo. As pessoas chamam de chupa lá na região. E disse que esse fenômeno era algo normal. Não é invenção minha, você pode visitar a Lagoa do Mato e as pessoas vão relatar isso também. Mas, enfim, esse vídeo está ficando muito longo, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Curta, siga esse canal. A gente vai sempre compartilhar assuntos aleatórios, tanto voltado para a área de vendas, marketing digital, histórias a qual eu já passei, que não foi poucas, foram muitas, mas essa é real. E espero compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo em uma macumba. Eu não acreditava em macumba. Cada história que acontece comigo que quer views, mas não é. Enfim, tamo junto, é só início. Uma jornada aqui pra gente conseguir muitos seguidores, mas garanto que essa história não é pra mim ganhar seguidores. É que realmente aconteceu. Aconteceu. E eu lembrei por conta que esse assunto tá bem citado aqui na internet, bem comentado, então eu resolvi compartilhar aqui também com vocês. Tamo junto, e é só o começo.